Ele está voltando. Glória a Deus, meus amados. Aqui é o vosso amigo, irmão em Cristo. Olá, meus amados. Aqui é o vosso amigo presbítero, missionário Deronildo Santos, trazendo mais uma palavra da parte de Deus. Vamos trazer agora o 13º item que a Bíblia manda em muitas igrejas, muitos crentes, infelizmente, na maioria absoluta, não está obedecendo à palavra de Deus. E esse é um estudo bíblico, então não adianta que não vou falar muito, porque estudo bíblico é muita coisa. Tem que citar o versículo para que saibam que não é coisas da minha cabeça nem do meu coração, é Deus falando. Se você quer ouvir Deus falar, quer saber, então fica aí nesse vídeo, curta, comenta e compartilha. Vamos para o 13º item que a Bíblia manda e muitas igrejas não estão obedecendo. Qual é? Qual é o 13º item que a Bíblia ordena e nós não obedecemos? Lucas 22, vamos abrir a nossa Bíblia, Lucas 22, e vamos ver o que Deus fala para nós. Versículo 26 a seguir. Olha o que a Bíblia diz. Hoje, a gente vê que principalmente na área administrativa das igrejas, eles, pastores, sacerdotes, líderes religiosos, querem só ser o maior, querem ser as estrelas, querem ser o bom. E muitos nem adianta querer questionar, dizendo, esse irmão fala demais. Não, é a Bíblia. Jesus, no versículo 26 do capítulo 22 de Lucas, diz assim: mas não serei vós assim, antes... É o 13º item que a Bíblia manda obedecer e os senhores e muitos não estão obedecendo. É o maior ser o menor. Isto é uma ordem. Antes o maior entre vós seja o menor. E quem governa como quem serve. Hoje, quem está governando as igrejas, pastoreando, acha que alguns está tão inchado, está tão orgulhoso, está tão vaidoso, que acha que são os deuses, acha que são os senhores magnata. A gente vê aí, muitos maltratando, explorando de uma forma cruel e covarde a casa do Senhor. Acham que só eles mandam, ignora, a igreja não precisa de saber, a igreja só tem que obedecer. Nananina, não. A igreja é a noiva do Cordeiro. Se o noivo Jesus fez a noiva conhecer todos os seus atos e atividades, por que os senhores que governam hoje não querem se humilhar, não querem ser humildes? Eu quero dizer, a conta vai chegar. Esse é o 13º item que Jesus manda. A palavra de Deus manda o maior ser o menor. E hoje a gente vê aí, muitos são tão exaltados, tão orgulhosos, tão soberbos, tão mentirosos, que exploram a igreja. Não precisa ser muito sábio. É só a gente ver explorando com carros de milhões de reais. Mansões de milhões de reais. Pastores que comprando jatinho é o maior, é a estrela. Quando ele chega, chegou a estrela na igreja. Deus vai pedir conta. 13º item desse ensino: o maior ser o menor. E muitos não estão obedecendo, muitos não estão servindo, muitos da liderança já não visitam mais as ovelhas, já não tem para falar com um pastor, com uma liderança, é uma burocracia. Isso quando fala. Então está enquadrado no 13º item que a Bíblia manda e vós não obedece. Lucas 22, 26, o maior seja como o menor. Mateus 20, versículo 26, todo aquele que quiser ser ou fazer-se grande, seja o vosso servo. E aí, precisa de sabedoria? Precisa ter supervisão? Precisa ter superdão para ver como que muitos líderes estão tratando a igreja? Você vê que como muitas igrejas, muitas ovelhas estão precisando, estão carentes, mas os magnatas, os doutores, os donos das denominações,
das igrejas, é presidente, não é só presidente, é dono. Você está confundindo a palavra. Jesus Cristo disse, Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, disse o Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão. E está chegando a hora em que ele vai pedir conta. Os senhores que exploraram, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3, muitos falam de vós, comércio, estão fazendo da igreja comércio, enriquecendo os seus familiares, enriquecendo os seus queridos, mas a igreja está ficando para trás. Não estão sendo, como a Bíblia manda, servindo o menor. Esse é o 13º, amém? Não vou falar muito, medita aí, deixa Deus falar, ouve Deus falar e dá ouvido. Quem tem ouvido, ouve a palavra do Senhor. 14º item que a Bíblia manda, não vou falar muito, não mentir. Esse é o 14º item que a Bíblia manda. Deus abomina a mentira, Deus não gosta. Tanto é que Jesus Cristo falou, foi Jesus quem falou, que mentiroso é filho do diabo. E não se discute, ficarão de fora os mentirosos, todo aquele que ama e comete a mentira. Então toda vez que eu, você, nós pronunciamos ou falamos qualquer coisa que é contra a verdade, é mentira, estamos nos fazendo filho do diabo e ponto final. Então João 8,44, não mentir, é o 14º item que Jesus falou, que a Bíblia manda e muitos não estão obedecendo. Vai custar caro, hein? Pensa, reflita, volta aos seus conselhos e para de mentir. Não existe mentirinha santa. Amém? 14º item que a Bíblia manda e muitos não estão obedecendo. Pessoas estão mentindo para se dar bem, estão mentindo nos negócios, estão mentindo na vida financeira para prejudicar a igreja, para se beneficiar a favor da igreja, às custas da igreja, para beneficiar em certos negócios. Ó, a conta vai chegar, hein? Para beneficiar nos seus negócios, presta atenção. Deus está vendo. 15º item. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Irmão, isso está uma vergonha. Está uma vergonha. Hoje em dia, irmão, perdoe-me a expressão, mas está uma vergonha dizer que pertencemos a determinadas igrejas, determinadas denominações grandes, majestosas, mas não está valendo a pena. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7 diz assim: ter bom testemunho dos de fora, para que não caia na armadilha ou na cilada do diabo. 1 Timóteo, irmãos, quantos crentes dando mau testemunho, quantas pessoas estão deixando de aceitar Jesus como Salvador, por quê? Por causa do mau testemunho de muitos crentes, por causa do mau testemunho de muitas pessoas que se dizem crente, mas não dá bom testemunho no trabalho, na escola, não dá bom testemunho na rua, nas suas vizinhanças. As pessoas olham para ele, olham para ela e falam: se for para ser crente daquele jeito, prefiro servir o diabo, prefiro ficar no mundo. Mateus 18, Jesus disse: é lícito que vem escândalo, mas ai daquele por quem um escândalo vier. Esse é o 15º. Muitos não estão dando bom testemunho para com os de fora. Muitos não estão dando bom testemunho para que as almas se convertam. Basta a gente ver na internet, nas redes sociais, a gente vê até dentro de muitas igrejas que vem acontecendo. Isso não é bom testemunho de crente. A gente precisa ser a luz do mundo, a gente precisa ser o sal da terra, a gente precisa brilhar, o sal tempera, mas tem gente que está sendo pisado, e com isto, o nome do Senhor, o nome de Jesus também está sendo pisado, humilhado. Por causa de quê? Por causa do testemunho de muitos que se dizem crente. Cuidado, isso vai custar muito caro. Jesus disse: é lícito que venha escândalo, mas ai daquele porque um escândalo vier. Melhor é amarrar uma pedra no pescoço. Amém? Se liga. Glória a Jesus. Eu falei do 15º, mas eu trouxe mais 2 itens que eu não podia deixar de falar.
para finalizar esse estudo bíblico com chave de ouro, eu tenho mais 2 itens aqui para falar e concluir. O último é como um bônus para esse estudo bíblico. Irmãos, o 15º item que a Bíblia diz é que a pessoa tenha bom testemunho. Que o crente tenha bom testemunho. Esse é o 15º item do estudo bíblico. 15 atitudes, 15 coisas, 15 ordens, 15 ordenâncias que a Bíblia manda e muita igreja não está obedecendo. Eu já citei todas elas, todos os 15. Veja nos vídeos anteriores. Mas eu notei também um 16 aqui, que eu já falei no 15º, que era para a pessoa dar bom testemunho. Quando o crente não dá bom testemunho, ele traz escândalo. E por causa do escândalo, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 6 a 8, Jesus disse assim, é melhor, é que eu não tenho nada aqui para comparar, é melhor, pega uma pedra, essa Bíblia ela é pesada, pega 10, 30 Bíblias dessa aqui, marra uma na outra, vai ficar um peso absurdo. Essa Bíblia aqui. Imagine você pegar uma pedra, uma mó de moinha, e amarrar no seu pescoço, você fazer isso, e ir num lugar e se lançar ao mar. A Bíblia diz, Jesus falou que é melhor isso, do que trazer escândalo. E o que tem de gente escandalizando o Evangelho, o que tem de crentes escandalizando a palavra de Deus de várias formas, de várias maneiras. Não está escrito, está uma vergonha. Está uma vergonha o que estão fazendo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está uma vergonha. Às vezes eu fico imaginando como Deus está olhando. A gente às vezes quer criticar o mundo, quer julgar o mundo. Mas você olha lá dentro da igreja, está pior. Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a gente está vendo tudo isso. Que coisa terrível. A gente está vendo aí líderes religiosos trazendo tantos escândalos. Eu estou falando de homens de igrejas grandes, ministérios grandes, que se dizem poderosos, que você olha majestade, majestosos, explorando a igreja de forma absurda, financeiramente. Isso é escândalo. Usando a igreja do Senhor para enriquecimento ilícito. Pessoas que se diz pregador do evangelho cobrando um absurdo para pregar 1 hora, 2 horas de mensagem, como se a igreja fosse uma prostituta, se prostituindo. Isso é escândalo, está escandalizando o evangelho. A gente tem visto aí pessoas, pastores, pessoas que estão fazendo um culto, eventos que cobram para as pessoas ir lá ouvir uma palavra. Talvez as pessoas que já é crente até vai, a pessoa que não é evangelho, que não tem condição, como é que vai ouvir? Se cobra tanto para a cadeira lá atrás, mais um tanto para a cadeira do meio, mais um tanto para ficar na frente. Isso é um absurdo. Isso é escândalo. E o Senhor Jesus Cristo vai cobrar sim, porque os senhores pregadores, os senhores tutores estão cobrando um absurdo, estão fazendo enriquecimento ilícito. Jesus diz em Mateus, onde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Os senhores que estão cobrando um absurdo para pregar, Deus vai cobrar dos senhores. Está pensando o quê? Que vai passar batido? Não vai não, Deus vai cobrar. Mateus capítulo 6, capítulo 18, versículo 6 ao versículo 8, é lícito que vem escândalo, mas ai daquele porque o escândalo vier. E o que está causando escândalo nas redes sociais, causando escândalo nos estados, municípios, país, no mundo, pessoas deixando de aceitar Jesus por causa de escândalo, fora os outros escândalos que está aí acabando com a igreja. Esse 16º item que a Bíblia manda, não dá de escândalo. E muitos não estão obedecendo, estão agindo como se nada fosse acontecer. Lembrai-vos de Mateus, capítulo 7, versículo 19 ao 21, ou ao 23. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. De que adianta ter uma boa pregação? De que adianta ter uma palavra bonita? De que adianta falar bonito, pregar bonito, ensinar bonito?
De que adianta você ser famoso e naquele dia você chegar para Jesus e falar: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu operei milagres e maravilhas. Jesus vai dizer para você: afastar de mim, porque não te conheço. Mas eu não preguei. Sim, você pregou, mas você cobrou para pregar. E não cobrou barato, não, você cobrou caro. Você explorou. Quantas pessoas podiam ter entrado naquela igreja lá para ouvir o evangelho, mas não foi porque a sua pregação custou caro. Sua pregação não tem nada a ver com Mateus capítulo 10, versículo 8 a 6 a seguir. De graça recebeste, de graça dai. Alguns tentam se justificar. Alguns tentam, mas o obreiro é digno do seu salário. O que é um trabalhador? O que é um salário? O salário é o quê? É quando você trabalha 8 horas por dia, 6 horas dependendo da empresa, quando é uma boa empresa. É 8 horas por dia você está ali. Agora você vai lá 2 horas para trazer uma mensagem para a igreja. Você se tornou uma estrela, você se tornou um ídolo, e muitos estão deixando de ouvir o evangelho por sua causa, que está cobrando aí. É um absurdo a gente saber que tem pessoas que cobram 3 mil para ir em uma igreja humilde, cobra 5, 10, 20, 30, 50 mil. Isso é um absurdo. O seu galardão você já está recebendo na terra. Que receba essa palavra em nome de Jesus. O seu galardão já está aqui nesse mundo. Você não tem galardão no céu, sabe por quê? Porque Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Então, se você está enriquecendo às custas da igreja, às custas da palavra do Senhor, às custas do evangelho, dá-se por satisfeito se alcançar a salvação. Senão Jesus pode te lançar no inferno. Por quê? Porque Jesus vai dizer: tive fome e não me deste de comer. Quantas das vezes você que é um pregador famoso já foi nessas igrejas humildes pregar de graça? Já foi numa praça pregar? Já foi numa livre? Já foi fazer um evento de graça? Não, só vai se ter muito dinheiro. Deus vai te cobrar. Isso é escândalo, e é um escândalo grave, é um escândalo absurdo. Muitos só tem como escândalo quando é adultério, quando é prostituição, mas estão esquecendo do escândalo financeiro. E aí a gente vê pastores aí, líder de igreja, líder de convenção, cobrando 100 mil para dirigir uma igreja, 120 mil, 100 salários mínimos, 50 mil. Isso é um absurdo, isso está causando escândalo. Não pensa que vai passar batido, não. Deus vai pedir conta, sim, senhores. Pode apostar, tão certo como vive o Senhor. Quer ouça, quer deixa de ouvir. Esse escândalo não vai passar desapercebido nos céus. Quantas almas está deixando de aceitar? Isso é que absurdo. Um pastor cobrar de uma igreja, receber de uma igreja para pastorear 100 mil, 50, 100, 70, 80 mil ou mais. Ainda tem o tal do cartão corporativo. Isso é escândalo. Que o Satanás está te usando e você não sabe. Paulo disse para Timóteo capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Muitos não estão se dando conta, mas enquanto vocês estão aí comprando jatinho, comprando mansão, comprando iate, comprando apartamentos luxuosos, carros luxuosos, saiba que é o diabo que está dando. Foi Mateus capítulo 4, versículo 4, Satanás diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Muitos estão adorando ao Satanás pensando que está adorando a Deus, está adorando ao diabo. Por quê? Porque está fazendo tudo errado. Ao invés de pregar por amor, ao invés de ensinar por amor, ao invés de ensinar por paixão a palavra de Deus, não, está explorando a igreja, e Deus vai pedir conta sim. Este é o 16º item desse estudo bíblico. E eu quero finalizar, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Eu quero deixar registrado: cadê o alimento da casa do tesouro para aqueles que estão passando necessidade? Cadê a ajuda de custo para aqueles que, quando precisam, em vez de ajudar, vocês fazem vaquinha? Esse é o estudo bíblico que o Senhor botou no meu coração. Quem quer, receba. Quem não quer, receba também, coma. Amém? Conclusão. Apocalipse 18, 4, sai dela, povo meu. Quem está patrocinando, quem está pagando, quem está ajudando esses pastores, vai acertar conta também com Deus. Se a igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo, não procura fazer tudo isso, como é que o mundo vai fazer? Mateus 5, 13 e 14, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou cumpre a palavra de Deus, ou Deus se afasta de você. Paz do Senhor. Aqui foi o vosso amigo, presbítero, missionário Teronildo Santos. Missão, um projeto do coração de Deus. Amém.